Fala, nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o Flamengo só volta a campo na próxima terça-feira pela Libertadores, última rodada da fase de grupos contra o Milionários. Então nesse vídeo vamos ficar muito bem informados sobre tudo o que acontece no Mengão. O jornalista Vene Casagrande traz informações da lesão do Dela Cruz, se é grave, se não é, previsão de volta, e também informações do Fabrício Bruno, ele que está de saída do Mengão para o futebol inglês. Então tudo isso nesse vídeo, todas essas informações, fica comigo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Alguém não se classificou ainda, né? O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro de olho na principal partida do ano. Em preparação para o jogo contra o Milionários, valendo vaga nas oitavas da Libertadores, o técnico Tite terá dias de trabalho intenso no Ninho do Urubu. Com a lesão de Dela Cruz, o time pode ter mudanças, mas o comandante rubro-negro ainda acredita na recuperação do meia. O problema do Dela Cruz não é físico, é médico, clínico. A nossa função, departamento de fisiologia, físico, aí no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. A partida deve marcar ainda a despedida do zagueiro Fabrício Bruno, que tem venda encaminhada para o futebol inglês. Nos bastidores da vitória contra o Amazonas é possível ver o jogador pensativo em campo após o apito final. Ele ainda abraça Léo Ortiz, seu provável substituto no time titular. É a dupla Léo agora. Muito bem, Vene. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando já é uma vergonha, né? Do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso. E contra o Milionários, que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival, e o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem, mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar, não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e a Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já fica numa situação complicada para ser o primeiro do grupo. Aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais. Não depende dele. Pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, numa situação muito difícil de acontecer. Muito difícil. Então, o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas o empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí, vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu. Então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer isso. Pode acontecer. É verdade, pode porque acontecer. É o primeiro. Ele pode pegar o mesmo, a mesma chave. É isso aí. E aí, ô Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação empate, muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite
junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso, as pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final, mas sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte, para mim é uma decepção. Do brasileiro, Palmeiras, Ai, meu Deus. Ô, Vene Casagrande, a lesão do De La Cruz tem alguma novidade? Tem novidade, até uma novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira. Graças a Deus. Como a gente mencionou, foi uma pancada. Ele, como os demais jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas, ficaram apenas na academia, na reapresentação do elenco nessa sexta-feira. Então, a priori, não preocupa. O jogador chegou mancando, inclusive a gente está vendo na imagem aí, mas vai ficar fazendo tratamento e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira. Graças a Deus. Como Bruno Henrique e também Eric Pulgar, que foram... Tá aí, nação, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O link está na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais.